Olá, seja bem-vindo ao podcast 6 e meia. Eu sou o Rafael Godoy e no programa de hoje vou falar com o Jonas Junqueira. O Jonas ele foi fazer intercâmbio na Irlanda, voltou para o Brasil, mas decidiu ganhar a vida em outro país. Agora mora no Canadá. Ele vai falar para a gente como é viver no Canadá, como está sendo vivenciar, infelizmente, a pandemia, mas em outro país e olhando, claro, para o seu país natal. Antes disso, eu convido você para deixar o seu like, ativar o sininho. Se você quiser acompanhar essa entrevista em áudio, ela também estará disponível nas principais plataformas de podcast e o link delas está aqui na descrição desse vídeo, assim como de todos os outros vídeos. Então, bora lá pro vídeo. Essa entrevista está show de bola, principalmente para você que está pretendendo ir embora do Brasil. Olha aí. Muito obrigado por ter aceitado participar do podcast e contar um pouquinho da sua história, a sua história de vida, tanto em Brasil, experiência em intercâmbio, e no Canadá você está fazendo intercâmbio ou decidiu morar? Então, na verdade, assim, é parte de uma meta, né, que a gente tem. Eu vim para estudar, tanto que eu terminei minha pós-graduação agora em semana passada, dia 15, e é parte do processo para ficar realmente e morar aqui no Canadá. Então, é parte da nossa estratégia, né? Eu fiz a pós-graduação em marketing, que já é a minha área de formação. Eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Numa época que não existia pandemia, foi em 2008. Então, é a minha área de atuação, né? Eu já estou há 15 anos já no mercado trabalhando com isso, então é o que eu sei fazer. Então, a não ser passar pano, né? Aí, que é o que a pessoa acaba fazendo aqui, ou muda de área também. Mas geralmente o pessoal, quando chega aqui, vai pegar um subtrabalho, né? Que não paga tão mal, para falar a real. E mas essa limitação do caso de estudar aqui no Canadá, eu sou limitado a trabalhar somente 20 horas, eu não posso trabalhar tempo integral, né? Que seriam aqui no Canadá são 40 horas semanais. Acho que no Brasil são 44, né? Uhum. Aqui o pessoal não gosta de trabalhar tanto assim, não. Nem a gente. Mas é isso, é a partir da nossa estratégia, a gente chegou no Canadá, a gente tinha alguns países em mente, a Austrália era uma. Teve alguns problemas, né? Meu sogro ele teve um AVC nesse processo que eu estava com a minha esposa. A gente, a gente não era casado ainda, mas a gente já tinha planos de nos mudar. E, mas isso tudo começa na minha época de intercâmbio, logo que eu me formei, eu fui fazer intercâmbio na Irlanda. Aí, exatamente, essa é a primeira pergunta aqui, né? O que que te motivou a fazer intercâmbio? Já era tipo, ó, vou fazer intercâmbio, claro, né, para ter aprender a falar inglês melhor, né? Mas, tipo, já também com o propósito de ir morar fora ou não? Já era a minha ideia, mas voltando um pouco assim, minha criação eu tive rodinha no pé, né, cara? Eu nunca consegui me firmar muito em um lugar só. Então, assim, pra você ter noção, eu nasci em Florianópolis, depois me mudei para Santo André, de Santo André fui para São José do Rio Preto, e tudo isso foi tipo uma média de 3 a 5 anos, cada local. E aí eu fui para Jundiaí, eu cheguei em Jundiaí em 1996. Muita gente nem é nascido nessa época, mas. E aí em Jundiaí eu fiquei 20 anos. Foi o lugar que eu mais fiquei, assim. Eu posso dizer que eu fui criado em Jundiaí. Sou mais jundiaense que qualquer outra coisa. Mas aí depois já começou. Eu fui para Irlanda, né? Fazer intercâmbio, logo que eu terminei a faculdade. Que aí já era uma ideia de ter pelo menos uma primeira experiência internacional. A minha área como você sabe, a gente trabalhou junto, então tem muita coisa em inglês, muito conteúdo em inglês.
Então, assim, para você ter o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo de quente no mercado, é sempre bom ter o conhecimento e proficiência na língua. E a minha ideia também era já de me mudar, né? De ficar ou para a Europa ou para algum outro lugar de língua inglesa. E eu também sou muito curioso, né? Eu gosto de ter experiências, né? E viver coisas diferentes. Não sempre a mesma coisa, mas eu sempre gosto de estar. Aquela coisa de curioso mesmo, sabe? Ah, Mas eu é acho, mas, ruim? mas eu acho que é da nossa área, né? Tipo, eu trabalhar com É, marketing acho. tem esse negócio. Ah, não, eu acho muito tempo fazendo uma coisa cansa, precisa ver ou Puta, enche o conhecer outras saco. coisas, né? É. Se você pegar um cara assim que é, vamos supor, designer, né? Que é também a minha área. Aí o cara fala assim, eu tenho foco em logo, mas aí o cara ele só fica dia e noite produzindo logo, chega uma hora que ele vai cansar, ele fala, puta, quero experimentar um negócio diferente, quero ver como é que eu vou fazer um site. Se eu consigo fazer um site, se eu consigo fazer um aplicativo, então você sempre está experimentando coisa nova. É um tipo de perfil da nossa área, Uhum. né, de sempre querer experimentar algo, de nunca ficar acomodado sempre na mesma coisa. Então, assim, e eu sempre fui assim, tipo, ó, meus amigos falam assim, putz, essa comida é horrível, mas eu falo, mas é horrível como? Deixa eu experimentar se é horrível mesmo, sabe? Tipo, Aham. por mais que alguém fale assim, não vai em tal lugar que é ruim, você fala, não, mas como Por que é quê, né? ruim, né? É questionador, né? Exato, exato. E por que que é ruim, né? Tipo, é ruim enfiar o dedo na tomada? Mas por quê? Você vai tomar um choque, mas o que que é um choque? Eu quero saber o que é isso, entendeu? É. Então, eu tenho muito disso, sabe? E eu sempre, a gente é criado, né, na cultura do americana e a gente sempre vê coisas tipo, porque lá fora é muito melhor, porque lá fora. Então eu quero saber o que que é melhor e o que que é pior lá fora. Então foi aí que surgiu a minha ideia de ir para Irlanda. Na época eu estava trabalhando na BIC, na área promocional da BIC. E aí, no meio de dezembro, dia 15 de dezembro, os caras falaram assim: pega as suas coisas que você tá demitido. Tá tendo corte na empresa. Foi a época da crise de 2009, que foi bem forte, assim. E aí, eu falei: tá bom. Aí eu falei: eu quero investir esse dinheiro. Aí era um dinheiro bom pra época, né? E aí eu falei: bom, o que que eu vou fazer? Vou comprar um carro, comprar um videogame, comprar uma bicicleta. E aí todas essas coisas eu fui pensando, eu falei, tudo isso vai desvalorizar o meu dinheiro. Eu quero que alguma coisa que valorize o meu dinheiro, uma forma de investimento. Eu não sei investir. Então, eu falei, alguma coisa que eu não tenha um risco, né? Então, vamos supor, eu vou aprender e vai depender de mim. E a partir do momento que eu adquirir aquele conhecimento, é só morrendo. Não tem Uhum. como perder. É com você, né? E aí eu já tinha feito inglês, né, na época de faculdade e tal. E aí eu falei, vamos ver. Cheguei numa agência de intercâmbio, eu falei assim, olha, tá aqui todo o meu dinheiro, eu quero um intercâmbio. E aí vieram as opções, né? Eu queria, a princípio, a Austrália, que é muito louco, né? Eu sempre cresci, ainda mais teve Colosso, né? Nova Zelândia, um negócio muito distante e tal, né? Então, que aí eu vi que o meu dinheiro não dava. Eu falei, quais são as outras opções, então, para hoje? E aí ela falou, tem Canadá e tem Irlanda. A Inglaterra estava fora de cogitação também, porque não dava para pagar. E ela falou assim, Irlanda você consegue ficar um ano, né? Porque você consegue trabalhar e tal, não sei o quê, e você consegue pagar agora um curso de um ano. Então você tem direito a ficar um ano lá. E Canadá, eu acho que eram 3 meses, e porque eram 3 meses eu não podia ficar. Porque eu ia ficar com visto de turista e eu não poderia trabalhar. Aí eu Uhum. falei, pô, colocar na balança um ano de experiência e 3 meses de experiência, prefiro ter um ano. Aí conversei com meu pai meio por cima, meus pais, né? Conversei com eles e eles falaram, legal, é uma opção, você tá jovem ainda, 20 e poucos anos, é uma boa opção. E o legal, assim, que eu já tinha passado dos 21, então eu poderia, né, viver completo a experiência lá fora.
E aí, então, eu fechei Irlanda, e aí peguei minha malinha e fui pra Irlanda ver como é que era a vida fora, né? E, cara, foi numa ansiedade muito louca. E você acha. E você falou que você fez o inglês, né, antes, né? Isso. Você, com o inglês que você tem, você sentiu dificuldade quando você chegou lá? Ou, tipo, O pra uma inglês que outra eu tinha. pegada? O inglês que assim, o Brasil a gente aprende o inglês americano, né? Que é meio que em linhas gerais, a gente comparando com. Como é que eles vão com tudo aqui? Em linhas gerais, comparar português do Brasil com português de Portugal. Tipo, Uhum. tem algumas diferenças em questão de palavra, de gramática, mas a base é a mesma. Uhum. Então, assim, como eu sempre estudei o inglês americano e nunca tinha tido contato, assim, né, pesado com o inglês britânico, que é o que é mais aplicado ali naquela região. Então eu tive um pouco de dificuldade no começo, sim. Eu demorei, e ainda mais que o sotaque irlandês é bem pesado, então tive uma boa dificuldade. Mas eu cheguei, tipo, eu tive que fazer conexão em Madrid. Eu peguei um voo de São Paulo, Rio, Rio, Madrid, e aí Madrid, Dublin. E aí em Madrid eu já queria falar inglês, já. Eu falei, não, né, Europa, todo mundo, né, sabe falar inglês, primeiro mundo, né, e coisa e tal. Eu cheguei em Madrid, ninguém falava, cara. E eu não falo espanhol. A única coisa que eu sei falar é que é a frase do Padre Quevedo, né, falecido já, mas que você filho de capeta que quer meu Deus, não pensando pensamento. E E era a única coisa assim que, né, eu sou um zero à esquerda em espanhol. Se o cara falar comigo em espanhol, eu prefiro que fale russo do que espanhol comigo. Né? Mas enfim, aí eu tinha que comer, fui no Mac, né? Cara, McDonald's estava vida de brasileiro no exterior. E ainda, né, primeira coisa que o brasileiro faz, eu quero o número um. Não, aí eu falei, número um. Aí o cara, o quê? Aí eu falei, Big Mac. Aí eu falei, tá bom. E aí consegui o Big Mac, que era o que tinha lá, que eu conhecia. Porque tem essa questão de regionalidade também, né? Cada lugar tem um tipo de lanche específico, mas no geral tem as mesmas coisas. O Big Mac é mundial, não tem como. E aí cheguei em Dublin, né? Felizão, né? Tipo, né? Missão, né? Cumprida, cheguei no vivo. Agora eu vou ver qual que é a minha capacidade de me comunicar, né? Com o nativo. Aí eu falei, vou começar com o básico, né? Pensei comigo. Aí cheguei para uma pessoa e falei assim, aonde é o ponto de ônibus, né? Mano, o cara falava e eu não entendia nada, eu só vi ele apontando para um lado, para o outro. Eu falei, caraca, velho, o que tá acontecendo comigo? Aí eu falei, não é possível. Não é possível que eu não aprendi nada. Fui, né, pica-pau, fui tapeado. Aí cheguei no ponto de ônibus, né, através das indicações pela mão. Isso em 2000, 2010. Foi em 2010, 2010 que eu fui para Irlanda. ainda sem toda aquela tecnologia de Google Maps. Cara, eu não, eu já tinha iPhone, alguma coisa, mas estava começando os Galaxy, eu tava começando o Android ainda. Então, assim, Maps era coisa de rico, velho. Então vamos perguntar. Meu celular não tinha Wi-Fi, pra você ter noção. Era bem, bem arcaico ainda, né? Acho que Era, hoje o formato dá para você sair tranquilo, né? Por exemplo, você putz, chegou perguntando um ponto de ônibus, tá? Hoje, com o celular na mão, você consegue ir para qualquer lugar, praticamente, né? você não precisa nem falar com ninguém. Você pega o Maps ali, abre e ele já vai te falar, ó, você vai pegar o ônibus número tal ponto de ônibus, porque aqui, por exemplo, tem várias baias, né? Então aí ele te fala qual baia que você tem que pegar e qual horário, o número do ônibus, tudo certinho.
E na época não, o negócio era arcaico mesmo, era escrito na pedra. E, e aí eu falei, bom, beleza. E o aeroporto de Dublin, ele é meio longe do centro, né? E eu ia ficar bem no centro de Dublin, bem na área mais boêmia mesmo, que o hostel ele fica duas casas para cima do principal bar ali de Dublin, que chama Temple Bar. E, e aí eu sabia que ônibus pegar, eu falei, olha, esse ônibus vai pro Temple Bar para confirmar? Aí a moça falou, vai. Eu falei, ah, legal, já tô conseguindo me comunicar. Aí eu falei, ó, preciso descer no Temple Bar mesmo, né, no bar. E eu não tinha me informado nada antes, tá, de ir para Dublin. Ah, eu tenho que pegar tal ônibus. Não, eu fui, tipo, não quero saber, eu quero chegar lá e eu quero me virar sozinho. Acho que foi até meio louco em relação a fazer isso, pensando hoje. Mas aí, beleza. Aí, conversando com a motorista, ela começou a falar também um monte de coisa. Caramba, cara, tá difícil de entender. Ela falou assim: olha, eu te aviso. Ela acho que ela percebeu que eu não tava entendendo. Falou: ah, eu te aviso a hora que você tem que descer. E aí ela, dirigindo normal, ela falou: ó, é aqui que você vai descer. E aí desci, e aí, tipo, comecei a andar, né? Com duas malas de 32 quilos na época. E fui e procurando e o celular não pegava, que era o chip do Brasil, e eu não tinha como me virar ainda. Aí eu parei num bar, né, que o pessoal lá na Irlanda não pode beber na rua, então parei num bar, dei uma entrada assim, o cara viu que eu tava com mala, falou, você tá precisando de ajuda? Isso em inglês. Aí eu falei, pô, eu preciso achar o tempo do bar. Aí ele falou, você é brasileiro, né? Ele me reconheceu pelo sotaque, ele falou, sou. E aí a gente começou a conversar em português, que ele também era brasileiro. Aí ele falou, olha, esse hostel que você vai ficar é pertinho aqui, é só descer a rua e tal. Aí ele falou, ó, vou terminar minha cerveja aqui e eu te ajudo a chegar lá, eu te guio lá. E aí foi que eu comecei a me virar, cara. E comprei cartão de telefone e tal, mas o começo foi bem complicado mesmo de entender os nativos. E você E acha assim, eu já que. era um inglês intermediário. Essa era a pergunta. Você acha que, tipo, quando muita gente vai fazer intercâmbio, né? E aí, até na conversa que a gente teve recente, a gente falou, né? Tipo, a gente aprende o inglês, que eu acho que na prática, fora do país, né? Você realmente praticando, falando todo dia, você vai dar umas travadas aí, ou até mesmo duvidar se você realmente aprendeu inglês, né? É, você tem algumas coisas, porque você aprende situações meio específicas, né? Uhum. E vai chegar uma hora que você vai ter uma situação que não é aquilo que você aprendeu, e aí você vai ter que dar seus pulos. E às vezes acontece muito, né? Ao invés de você tem uma palavra específica, né? E às vezes você precisa dar, né, a maior volta para conseguir explicar aquilo que você quer. Mas você acaba explicando. Mas você acha que é É, determinante? Eu acho que sim, né? Mas você acha que é muito vantajoso para quem quer fazer intercâmbio, precisa fazer? Ou você acha que todo mundo precisaria fazer intercâmbio? Pra... assim, eu conheço pessoas que nunca fizeram intercâmbio e falam super bem, né? Entendem super bem, né? Assistem filmes e tal. Mas é aquela coisa, a pessoa ela tá sempre buscando, né? Coisa e tal. E às vezes não tem acesso, né? Ou não sabe o que buscar. E aí complica. Então, assim, eu acho que na questão de intercâmbio, o ideal seria o quê? Você ter um inglês intermediário. O básico eu acho que já ficaria muito limitado, mas eu já vou explicar o porquê. E o intermediário, porque o intermediário eu acho que é o ponto ideal, porque você vai aprender muita coisa daquela regionalidade, né? No Uhum. caso, Irlanda, e você vai estar aberto, né, a aprender algumas coisas. Então, questão de pronúncia, questão de palavras, né, de aplicação de palavras, é, no caso de vocabulário, né, que Eu tô mais tem rico, né? expressões, tem expressões que só são usadas lá, então isso eu acho legal.
o fato de você estar básico, às vezes você não consegue aproveitar. Você perde muito tempo aprendendo uma coisa mais básica, sendo que você poderia estar vendo coisas mais interessantes, sabe? Então, tipo, lógico, qual que seria o melhor momento para você fazer intercâmbio no básico, intermediário e o avançado, acho que com certeza, né? Mas o intermediário seria o momento para você Eu acho que sim, é o fazer. momento que você sente essa. É porque a linha de aprendizagem no intermediário ela acaba sendo, no meu ponto de vista, tá? Acaba sendo melhor em comparação com o básico. Porque o básico você ainda está naquele, né? Ah, esquece. Subindo a. Aham. Você está ainda criando aquele momento, né? De pegar a velocidade. No intermediário, você já está no embalo. E no avançado, você tem aquela sensação que você não tem a evolução mais. Então, é por isso que eu falo que intermediário é um bom momento. E questão de idade. Questão de idade, eu recomendo acima dos 21, que em muitos lugares só pode entrar em barca, assim, dependendo do que você quiser fazer. Acima de 21. Então, abaixo de 21 não recomendo, tá? A não ser que Não. você vai fazer assim um high school, aí são outras coisas. Mas Entendi. viver mesmo, eu recomendo acima dos 21. E o que que você traz de experiência do intercâmbio lá na Irlanda, quando você Então, volta para o Brasil? o que eu tive de experiência na Irlanda, tá? Eu vivi a crise de 2010 na Europa. Então, a questão de falta de trabalho, de morar fora, mas também a questão de me virar sozinho foi, apesar de estar com 20 e poucos anos, era a primeira vez assim que eu estava, né, tendo que pagar a conta, ah, gerenciar meu próprio dinheiro, assim, de uma forma mais sólida, né, de comprar comida, balancear a balada com conta para pagar, celular e tudo mais. Então, assim, eu acho que essa questão de também no fato no Brasil, tá? Eu ter tido certos privilégios, então eu não de ter estudado escola particular, sabe, de ser branco e tal, é uma questão que às vezes para mim não faria diferença, mas na Irlanda eu comecei a perceber pelo fato de eu ser, que lá, fora do Brasil a gente não é considerado branco, a gente é considerado latino. E, e aí eu vivi o que é chamado xenofobia, né? O fato de ser brasileiro e as pessoas não gostarem de mim. Então, pessoas te xingarem na rua por você estar falando no telefone em português, ah, te jogarem ovo. Teve uma vez que eu estava andando com um cara, estava procurando um apartamento, tinha acho que um mês que eu estava na Irlanda, e aí tinha um grupinho lá de molecadinha, de uns 14, 15 anos, e aí, tipo, viram que a gente estava conversando em português e jogaram um ovo na gente. E, tipo, o ovo que me pegou não me sujou, não quebrou, quebrou no chão. Mas essa agressividade eu acho ruim, sabe? E Uhum. foi o momento que eu percebi, falei, putz, realmente, eu nunca tinha vivido isso, então ser julgado só pelo fato de você estar falando português e tal. Eu entendo que era uma situação de crise, né? Que na época de crise a gente começa a perceber como que as coisas são realmente, né? E então assim, não são aquelas mil maravilhas que falam que morar, viver fora do Brasil. O sistema bancário no Brasil é referência, né? Até hoje eu vejo como referência, morando aqui no Canadá. Você tem noção, na Irlanda, para fazer depósito, não tem, em 2010 não tinha caixa eletrônico, né? O famoso envelopinho que você coloca o dinheiro e tal. Não, você tinha que ir na agência, fazer o depósito, dava o dinheiro para a pessoa, ela assinava o caixa assinava um papelzinho lá, colocava numa bolsinha e enfiava debaixo da mesa. Não tinha vidro blindado, não tinha nada. Então, assim, era uma coisa meio estranha, né? Você recebe cheque pelo correio, assim, são diferenças. E aí no Brasil já estava muito mais avançado, já estava tudo mais eletrônico, né? Tudo mais automatizado. Bom, o que você passa, eu dou uma respirada porque
eu acho que o que mostram pra gente no Brasil é uma coisa diferente quando de quem mora fora e fala, né? É, Porque o que é. passam pra gente aqui é tipo assim, não, o brasileiro no exterior é amado. O Brasil é um país atrasado, um país, nossa, né, isso aqui lá fora não tem essas coisas. E aí quando você escuta relatos de pessoas que moram fora, foram fazer intercâmbio e tal, a pegada é diferente, né? E tipo, É. meu, eu acho que um tempo atrás eu vi uma reclamação da galera falando assim, pô, aqui só no Brasil tem protesto. Meu, na França tem protesto praticamente todo final de semana. Aí é uma quebradeira, velho. Tipo, você já viu os protestos no Brasil? Quebra, cara, é protesto. Mas você já viu lá fora como que é o negócio? É. Igual você falou agora, no Brasil, é só no Brasil que tem preconceito. Não, o seu relato de preconceito, porque você fala uma outra língua, né? E por mais que você tenha falado assim, eu entendo, estava passando por uma crise, mas pela idade das pessoas que você falou que jogou, não dá para É. entender. 14 anos, cara, É, é 14, 15 cultural, anos, é. não é a crise, é cultural esse negócio, tipo de. Mas é mesmo, porque eles na Irlanda tem esse grupo, né, que chama Nacker, que eles são xenofóbicos mesmo e, tipo, qualquer nacionalidade, não sou brasileiro, nacionalidade, mas principalmente negros, né, e assim, se você briga com os caras, eu poderia ter voltado e discutido com o pessoal lá. Uhum. E se fosse, porque já aconteceu, né? De gente voltar e discutir, brigar com o pessoal, sair no soco. E é que nem corintiano, velho. Os caras brotam do chão e te arrebenta. E você é simplesmente um estrangeiro. Você não tem Não ninguém ali tem. para te ajudar. Uhum. E teve um caso lá na escola que eu estava estudando, um brasileiro que o cara, né, fazia artes marciais, sei lá o quê, jiu-jitsu, judô, e o cara se achou que conseguia, né, segurar as pontas. Só que, mano, brotou gente do chão ali, quebraram, acho que os dois braços do cara, teve traumatismo craniano. O negócio foi feio mesmo. Isso por E ser assim, brasileiro. por ele ser brasileiro, né? Tinham tacado ovo nele, uma coisa assim, e aí ele ficou bravo, foi querer discutir com os caras e se ferrou. Então, assim, é complicado essa questão de xenofobia. Ah, eu vou falar, como brasileiro, não existe xenofobia no Brasil. Existe sim, tá? Dependendo da região, existe. É porque a gente mora numa região que quase não tem estrangeiro, então qualquer estrangeiro que aparece lá, a gente, né, tenta ser legal, mas sim, na região de fronteira tem bastante xenofobia, sim. Não tem, não. Não falando que não tenha, tem. Aqui o que é vendido, não é vendido, né? Eu acho que até em roda de bate-papo mesmo se falam, o Brasil é atrasado. Ou em relação ao negócio do banco que você falou, né? Nós estamos anos luz aí em relação à política mesmo, né? As votações, pô, a gente é no modo eletrônico. A gente viu agora os Estados Unidos fazendo um papelzinho, demorou tanto tempo para fazer. Tudo bem que Não, muita tiveram gente. que recontar, né? Tudo bem que, tipo, tem gente que desconfia? Desconfia, meu. Também desconfio do papel. Mas, enfim, nós estamos sim há anos-luz. O Brasil, sim, eu acho que é um país de referência, talvez. Financeiramente não seja tão bom assim para todo mundo, né? Mas. O que é atrasado no Brasil, eu acredito que é a política e não o sistema em si. As formas como a gente trabalha no Brasil são bem avançadas. Eu acho que essa questão de gerenciamento, de controle que é atrasado, sabe? Uhum. Mas assim, eu sou só um designer, eu não sou formado em gestão pública. Bom, mas vamos voltar para sua vida, então. Você volta para o Brasil, você faz intercâmbio, fica um ano, entende e sente na pele o preconceito. E aí Sim. a volta para o Brasil traz muita referência lá de fora. E Uhum. aí. A Irlanda, desculpa te interromper, mas a Irlanda culturalmente ela é muito rica, né? Ela tem Aham. a cultura celta,
Tem a parte toda artística, né? A parte cultural realmente, de música, artes cênicas, artistas de rua. Então isso para mim acho que foi muito enriquecedor, sabe? Como designer mesmo, como pessoa, um artista, um arteiro, que nem o pessoal de agência. Vamos brincar. E aí você voltou para o Brasil já com a ideia É, de final de voltar? foi finalzinho de 2010. Eu cheguei na Irlanda no começo de 2010 e voltei no finalzinho de 2010. Cheguei quase perto do Natal, uma semana próxima do Natal. E aí em 2011 eu falei, não, 2011 vai ser meu ano, vou arrebentar, vou virar um diretor de arte premiado, porque tenho inglês fluente, eu tenho experiência internacional e coisa e tal, e não sei o que. Cara, dei com a cara no chão, velho. Por quê? É, cara, eu chegava nas agências, né, mostrava um portfólio, já tinha experiência em multinacional, né, uma empresa Uhum. grande, que é a BIC, né, relevância grande. E aí, na época, os caras, o salário mínimo era R$ 700, uma coisa assim, e aí o pessoal me oferecia 700, 1.000. Eu falei, caramba, cara. Isso quando achava, né? Porque a crise no Brasil ela foi um pouquinho mais tarde, então teve todo o problema nos Estados Unidos, da bolha econômica, né, dos Estados Unidos em 2009. 2008, 2010 2009. passou, 2009 passou para a Europa, né, que teve reflexo, e aí em 2010, começo de 2011 já estava. Também tinha um negócio de pacificação do morro, que aí internacionalmente influencia muito a questão do cenário econômico. Então, assim, o Brasil estava sofrendo e eu tinha saído de um lugar que estava com crise e fui para outro. Às vezes assim, né? Tipo, eu acho que independente do período, o salário ele era defasado, né? Ele é ainda, na verdade, né? É, é bem defasado. Então, assim, foi meio complicado. E eu já estava começando a pensar em outras áreas, né, para trabalhar, porque é engraçado. Nessa época eu fiquei muito puto, porque eu tinha visto uma vaga para frentista de posto. E eu com 4 anos de faculdade, intercâmbio, inglês fluente, né, todos esses pré-requisitos, né, que custam caro pra caramba, tava conseguindo achar vagas de R$ 1.000 por mês. E aí eu tinha visto uma vaga para frentista de posto. Tudo bem, tinha adicional noturno, insalubridade e tal, mas tipo, era muito diferente, era R$ 3.500. É. Não, mas E eu aí eu acho. falei, pô, o cara só precisa ter o colegial, velho. Não, não desmerecendo a Não, não classe, né? desmerecendo a classe, Mas mas a gente entende a o questão investimento intelectual, né? Que você precisa ter. financeiro, né? Exato. Intelectual financeiro, né? Você investe praticamente um carro popular. Eu lembro na época que eu fiz as contas de faculdade, eu fiz uma faculdade muito da região que paguei teoricamente barato ali, né? Era um carro É, popular, assim, na soma ali dava 38 mil, 40 mil reais. Era um é. carro mais baratinho. E aí, para você depois sair da faculdade, ou mesmo durante a faculdade, conseguir estágio de 500 reais, para você conseguir depois ser efetivo pagando 1.000. Né? Isso assim, caramba, né? E aquilo que eu investi lá atrás, né, para ganhar Aí, mais? fora que muitas vezes você está fazendo estágio e quando você é efetivado, você quer voltar a ser estágio, porque você ganhava muito mais, porque Exato. não tinha desconto. E aí, você voltou do Brasil, você trabalhou durante um tempo em agência e trouxe, aplicou um pouquinho do que você aprendeu lá na Irlanda, dentro da agência? Sim, sim. O que eu tinha, cheguei a trabalhar um pouquinho uns freelas lá na Irlanda, mas coisas simples, nada demais, Na sua tratamento de área mesmo. foto, é, tratamento de foto, acho que teve um site só, mas nada demais. E, e aí, quando eu voltei para o Brasil,
né, aí achei, foi quando a gente começou a trabalhar junto na, na agência. Na verdade, foi o meu primeiro emprego. Eu acho que eu entrei na agência foi em outubro, por volta de outubro. E imagina, eu já estava quase um ano desempregado, então eu já estava desesperadão. E a agência começando, eu falei, vai ter que ser por aqui mesmo. E aí, nisso eu comecei a aplicar, né, para professor, porque eu queria manter a questão da língua inglesa, né, e eu sabia Uhum. que ficar sem praticar ia me prejudicar muito. Então, todo aquele investimento, tempo, ia acabar se perdendo com o tempo. Então, e também como forma complementar de renda, então comecei a aplicar como professor de inglês. E aí eu fui levando de 2011 até 2019, cara, nessa pegada. Trabalhando em agência, trabalhando em empresa e dando aula à noite, até eu vir para o Canadá. E aí, e a decisão do Canadá? Eu lembro quando a gente foi fazer uma viagem juntos, você já tinha conversado sobre, né, sobre Canadá e tal, mas até então ali era uma É, vontade, né? exato, exato. A questão de Canadá surgiu um pouco voltando, né? A gente, um pouco antes da gente se casar, a gente já tinha sido infectado com esse bichinho de morar fora, quando eu fui para Irlanda. E aí eu vi que as coisas no Brasil estavam degradando de novo, né, com a política. E aí eu comecei a conversar com a minha esposa, na época noiva, onde a gente mora fora e tal, e a gente começou a ver alguns lugares de língua inglesa, né, porque ela também já tinha feito intercâmbio mais adolescente, que ela tinha ido para San Diego, na Califórnia. E, e aí a gente começou a ver alguns lugares com clima parecido, né, de língua inglesa, que era o que a gente falava. E aí surgiu a Austrália, Nova Zelândia. A Irlanda a gente ficou meio assim, vai, não vai, porque eu já tinha morado, mas eu fiquei também meio assim, já fui, quero conhecer coisa nova. E aí, então, ah, ela veio um dia do nada, assim, a gente vai pro Canadá. Eu falei, mãe, mano, você sabe que... E ela morre de frio, né? Tá 40 graus, bateu uma brisa, ela já fica arrepiada, ai, tô com frio. E aí eu falei, mas Canadá neva, é muito frio, faz -40 lá. E eu tinha morado com uma canadense na época da Irlanda, ela compartilhava quarto comigo, então ela contava mais ou menos como que era, né? Só que ela é da região de Montreal, a parte francesa. E aí eu falei, ó, lá é muito frio, neva, né? É Polo Norte, basicamente, né? Que é acima dos Estados Unidos. Ela falou, ah, tá, vamos ver. E aí tinha três lugares que a gente tinha pensado, basicamente, a princípio, né? Que era Toronto, que é a principal, é tipo São Paulo. Aí você tem Winnipeg e Vancouver. Vancouver é como se fosse a Califórnia, né? Americana, canadense. Então você tem as montanhas, tem praias, tem um clima mais ameno, né? Não é neve direto, nem chuva direto. Então, assim, foi uma região que a gente pensou. E aí o teste de fogo foi justamente a viagem que a gente fez lá para os Andes, né? E aí eu falei, se a Marida sobreviver à neve, a gente tá aprovado para ir para o Canadá. Ela não tava tão frio lá, né? Tava. Tanto que a gente ficou com roupa super fina nos Andes, né? Então, mas quanto você acha que estava fazendo aquele dia? Ah, sei lá, uns 18 graus lá. Tava negativo aquele dia. Tava mesmo? Tava negativo. É por causa Caramba. do sol, o sol engana. Porque eu lembro da gente, a gente subir super agasalhado, chegar lá, a gente tirar a roupa e ficar só com aquela. Não é manta térmica, é segunda pele, né? Segunda Acho, pele, é. ficamos só com a segunda pele e eu tava morrendo de calor, na verdade. No meio da neve, segunda pele com calor. Então, o que acontece muito é aquela região de temperatura entre 2 graus, 3 graus, é considerável mais fria porque tem ainda umidade.
Quando Uhum. passa do zero, cai a umidade, aí você fica mais tranquilo. Entendi. E ali foi a viagem de pra sentir o frio mesmo. Ah, se aguentar É, aqui, a gente aguenta lá. teste de fogo, foi exatamente isso. Tanto que hoje ela tá 10 graus, 15 graus, a gente já tá, nossa, que calor, que calor. Mas Hoje, por é, exemplo, tá fazendo 17 graus. É uma temperatura quente, considerado padrão aqui e pra época, né? Cara, eu tô suado aqui onde eu tô. Tá com o ventilador ligado aqui, porta aberta, janela aberta, tudo aberto aqui. mas eu acho que o corpo vai acostumando com o ambiente também, né? Vocês já estão aí É, faz um acostuma. ano? Já vai fazer 2 anos já. 2 anos? Novembro. É. Caramba. E aí vocês decidiram ir mesmo para você fazer, para estudar, para fazer, ué, começou como intercâmbio, só para, como que foi a Não, sua ida? foi parte do plano mesmo de residência, a fazer a pós-graduação e aí aplicar para residência permanente. Porque aqui no Canadá, eles preferem que você tenha experiência, a, uma experiência educacional aqui e também experiência de trabalho aqui. Então, Aham. isso conta mais pontos para o plano de imigração. Entendi. Mas aí Tanto, você tanto já, que, tanto que se você der uma pesquisa de hashtag de imigração nas redes sociais, a Canadá está entre as primeiras. eu Tá vejo um boom bastante assim de gente indo, imigrante. indo para aí. Bastante intercambista, né? Eu acho, mais para Ah, muito bonito Toronto, aqui. né? Imagino. As imagens são lindas. A primeira É, foto que vocês publicaram aí, a primeira neve, tipo, nossa, neve, né? é. Minha paixão. E hoje você faz o quê aí? Você começou, foi fazer sua pós e você pôde trabalhar durante sua pós também? Eu tive que fazer um curso preparatório de universidade, né? Porque tem algumas diferenças, que a gente trabalha com MLA aqui, que é o equivalente ao... Qual que é aquela norma do... ABNT, que é o equivalente à BNT do Brasil. Então, você tem esse curso preparatório, questão de plágio, que é que eles pegam muito forte, né? Questão de plágio intelectual. E, então, assim, cara, se você for pego plagiando, você é expulso da escola e você não tem direito a diploma nem nada, você não pode nem. E é difícil outras universidades ou instituições de ensino te aceitarem. Então é Hum. bem complicado mesmo, questão de plágio aqui. E, e também, caso que esse curso ele já integrava a parte de validação de proficiência em inglês. Então, Uhum. esse curso já fazia tudo numa coisa só, juntava tudo numa coisa só. Então, nesse período eu não podia trabalhar, nem eu e nem a Carol, eu só podia estudar. E a partir do momento que eu comecei a ter aula, primeiro dia de aula, eu pude aplicar para vagas de emprego. O meu primeiro emprego aqui, né, foi pós, foi pós-pandemia, não, né, que ainda estamos na pandemia, mas foi pós Primeira aquele fase boom da ali. pandemia, na primeira onda, vamos dizer assim. E eu fui trabalhar numa empresa que chama Pirulator. Ela é ela é de logística, ela segue a linha da DHL, FedEx, UPS. E ela é bem tradicional aqui nos Estados Unidos e Canadá. Tanto que tem filme, não sei se vocês já ouviram, chama Days of Thunder em inglês e Dias de Trovão em português. Não, a tradução é igual. Que é com o Tom Cruise, que ele é um piloto de NASCAR e tudo mais. E aí o chefe de equipe ele tem o bonezinho da Pirulator. Uhum. É só questão de curiosidade mesmo. E é um filme de 90 e pouco, então é uma empresa super tradicional aqui. E aí eu fui trabalhar descarregando o avião. Então o avião que sai com mercadorias de Toronto, ele pousa aqui em BC, que é a província de British Columbia, aqui em Vancouver. Aí a gente descarregava o avião e aí redirecionava tanto para a região de Metro Vancouver, que é a grande Vancouver, a Victoria, que é a capital,
é como se fosse Florianópolis bombado. Então é Uhum. uma ilha grandona que fica. Tanto que não tem, acho que não tem pontes, tem que ir de ferry ou de avião. E, e para essas regiões aí. Porque Ferry, o que que é basicamente ferry? ferry é a balsa. Hum. O ferry, então você entra é que o ferry é a balsa Morando um bolada, né? ano, 2 anos fora, não fala mais balsa, fala É, ferry. é, é, é que a gente é de marketing, né? Então a gente não fala orçamento, a gente fala budget, a Ah, gente não é. fala. A verba. Para falar público, a gente fala target. Mas enfim. Então, é que na verdade o ferry, acho que ele é diferente da balsa porque entra caminhão, ônibus, então ele é mais boladão, assim, sabe? E, bom, mas enfim, aí trabalhei nessa empresa, fiquei acho que um mês mais ou menos, e era um turno, cara, um turno zoado demais. Eu começava às 3:30 da manhã e terminava às 7:30 da manhã. A minha sorte é que eu moro de frente para a estação de metrô, então eu demorava 1 hora e pouco, porque é bem longe do aeroporto. Então eu saía daqui de casa por volta da meia-noite, pegava o último metrô, chegava lá 1 e pouco da manhã, e aí ficava estudando até da hora. Eu ficava do lado de fora, no sereno, né, vendo os caminhoneiros chegar e tal, e ficava estudando para a faculdade e ou vendo coisas, lendo livro, coisa e tal, até da meia hora e aí trabalhar pauleira, descarregando coisa pesada. Aí eles falam que tem que ser capaz de levantar até 30 quilos, mas tem coisa lá que você tem que se virar com muito mais. E foi pesado, eu emagreci pra caramba essa época, né? Porque eu tava sedentário pra caramba, e aí vai pra hiperativo, emagreci pra caramba. E aí depois eu apliquei para uma nova área, que é o que eu trabalho hoje, desde então, que é a desinfecção de ambiente. Eu sou terceirizado para uma empresa que faz desinfecção de ambiente na Amazon. Então, hoje minha jornada de trabalho é de mais ou menos 20 minutos, né, daqui de casa até a, o galpão da Amazon. E aí a gente faz a desinfecção, que é basicamente combatendo o Covid. É uma área de risco, né? Que eles chamam de trabalho essencial, Uhum. mas a gente está bem equipado, a gente tem a roupinha de proteção, máscara, aquela máscara N95, KN95, que é essa aqui. Você já Então foi eles vacinado? fornecem. Oi? Já foi vacinado ainda não? Não, aqui a gente abriu agora para a nossa idade, que é de 25 para cima. A gente se abriu dia 20, abriu dia 20 de abril, e a gente se cadastrou ontem, vamos ver, né? Estão falando que está sendo rápido, questão de vacinação aqui. E como E, brasileiro morando fora aí, o que que você sente morando no Canadá? Vivendo uma pandemia fora do país, com sua família praticamente inteira aqui. é, nos dois lados, né? Tanto da minha esposa quanto. É porque é só nós dois aqui. No começo foi meio complicado, né? Ainda mais sabendo que estava matando muito pessoas acima de 60 anos, né? E os nossos Uhum. pais estão nessa faixa de idade, então me preocupou bastante. Mas assim, o governo canadense, eles levaram muito a sério a questão de segurança nacional, e, e quando foi decretado o lockdown mesmo, aí o pessoal levou muito a sério. Então, ninguém na rua. O mercado no começo foi meio cabuloso mesmo, tipo, não tinha papel higiênico, não tinha comida enlatada, que aqui eles são meio paranoicos, né? Então falou assim, vai ter um eclipse, aí os caras já vão estocar comida, porque acho que vai acabar o mundo. Então, qualquer coisa que eles estocam comida. E aí, quando realmente foi essa questão de ter o lockdown, eles
papel higiênico, comida, água, Coisas básicas. coisas básicas mesmo, acabaram. E aí só podia uma pessoa, né, por casa para fazer a compra. Então, quem fazia as compras era a Carol. A faculdade eu tive que acho que eu tive um mês só, um mês de faculdade presencial, o resto da faculdade da pós-graduação inteira foi online e ninguém, tipo, sempre naquela coisa, vai voltar semana que vem, não vai voltar semana que vem, e isso foi se estendendo até por mais de um ano aí, que a gente está falando. Mas assim, o governo auxiliou muito, né, a questão do lockdown, eles deram por família, por família não, por pessoa, $2.000, né, para se manter. Por mês? Então por mês. Então, no caso aqui, como eu era só o aplicante principal, né? A Carol estava como dependente, então só eu recebi esse auxílio do governo. E, e eu acho que o total de dinheiro aplicado do governo foi 10.000 em 6 meses, eu acho. 2, 4, 6, 8, 10. 5 meses. Isso só para todos os Só para segurar o moradores? pessoal em casa. Todos os moradores do Canadá receberam $2.000, recebiam, né? $2.000 por mês, é isso? Por, Quem estava, por que eles chamam provedor, de né? layoff, que é quem estava afastado, que não podia trabalhar, Hum, ou que teve a renda reduzida por conta do Covid. entendi. E, e também teve auxílio à moradia, que o governo pagou um X lá, acho que até $300 você tinha de desconto no aluguel. Mas você tinha que comprovar que o seu aluguel comprometia mais de 50% da sua renda. Tinha umas regras meio chatinhas assim para cumprir. E aí eles seguraram por 3 ou 4 meses, se não me engano. E aí depois voltou ao normal. Mas eles, nos primeiros meses, eles ajudaram na questão de pagamento de aluguel, de auxílio E moradia. vocês moram de aluguel, hein? A gente mora em aluguel aqui. Não tem como Como- comprar a casa aqui. E você hoje, igual você tá falando que trabalha agora com fazendo a higienização, né? Do Isso. local para novos. Acho que para troca de turno, acho que é isso, né? A gente trabalha entre as trocas de turno. E aí, só que você está fazendo pós em marketing, fez, né? Pós em marketing. Você Uhum. está procurando coisas na área ou já conseguiu? Como tá? Sim, eu já estou procurando, ainda não consegui, mas eu tive, assim, graças a Deus, Vancouver é uma área bem abençoada, porque é a área onde a grande indústria de cinema usa para filmar. Uhum. Então, por exemplo, aqui em casa estava sendo filmado o The Good Doctor, Batwoman, Supergirl. Então, essas séries do Netflix, cinema, é tudo gravado aqui nessa região de Vancouver e aqui Metro Vancouver, né? Então, assim, tem muita área para mim, como designer, como publicitária, como marketing, como marqueteiro. Então, é uma área muito forte. Graças a Deus, eu vejo, assim, para aplicar bastante oportunidade, né? Mesmo com o Covid, eles conseguiram migrar muito bem a questão de negócio para online. Então, essa área de comércio eletrônico, de marketing online está muito forte aqui. Eu acho que não só, eu acho que acho que no mundo inteiro, né? Pelo menos aqui tá bem forte, é um mercado que tá bem aquecido, né? A gente gravou Sim, com a Helenice, que ela tem uma aceleradora para empresas conseguirem passar por essa fase também. E aí ela dá todo o suporte, toda a estrutura para as empresas conseguirem se comportar on the line.
a fazer suas vendas em e-commerce, né? E aí onde você vê bastante vaga de emprego, tipo de para planejamento, estrategista, designer, UX, o UX é o que mais aparece, né? Acho que até é a profissão do É, momento, né? Eu acho que, tipo, é porque o X ele trabalha justamente com não só a questão do design, mas também a questão da, né, da dinâmica da coisa. Então, você trabalha com métricas, não é tipo assim, ah, porque eu acho bonitinho. Que infelizmente o design ele tem essa questão, né, de tipo, você faz todo um estudo de cor, de tipografia e tudo mais, e aí o cliente fala assim, não gostei, eu quero que você coloque esse verde no vermelho. E tipo, você não vai conseguir ler, né? Mas o cara quer, então acabou. E o UX e o User Interface, ele justamente ele tem essa questão, né, olha, eu fiz um parâmetro aqui, de comparação, e o botão vermelho, ele está rendendo menos que o botão laranja. Então, a gente tem que trabalhar com laranja. Então, não tem como discutir, né? Ah, porque eu acho mais legal. Porque todo mundo quer melhorar a performance. agora é dados, né? É, Deixa de ser o eu gosto, né? Vai por base de dados, né? Isso aqui é o que exato, gera. Nós podemos exato. fazer o que você gosta ou dar dinheiro, o que você quer, né? É. É, Mas ainda tem o quê? Faz o que eu tô mandando porque eu tô te pagando. principalmente no interior, acontece bastante. É, conta um pouquinho sobre o seu trabalho aí. Nem o seu trabalho. Antes do seu trabalho, sobre a visão que você tem hoje em relação a como está sendo o tratamento da Covid aí, você sendo brasileiro morando fora, e como você vê o desenvolvimento da pandemia, né, no Brasil, né, olhando de fora. É, Estamos é, ferrados. um, é uma ótica. Não, é uma ótica muito desagradável. Assim, em partes eu entendo, em partes eu discordo. Assim, claro, eu tô numa situação, num ambiente que está muito mais controlado. Apesar do nosso vizinho aqui, eu moro a 20 minutos da fronteira com os Estados Unidos. A fronteira até hoje está fechada porque o índice de infecção nos Estados Unidos é muito alto, o índice de mortes ainda continua um dos mais altos do mundo. E, e mesmo assim, os Estados Unidos é um dos países mais evoluídos que a gente, né, usa como referência no Brasil, né? Tanto que tudo que você vê mas nos Estados Unidos não é assim. É, Mas, assim, o Brasil teve também na lista dos 4 primeiros com pior índice de solução, mas o Canadá ele foi afetado de uma forma pelos Estados Unidos porque a Pfizer ela é americana, e como teve verba americana no desenvolvimento da vacina, o Canadá comprou, tipo, 3 vezes o valor, ou 3 vezes o número de vacinas por habitante. Então, não é uma coisa surreal, assim. E os Estados Unidos, quando era o Trump ainda, ele falou assim, não, tem verba americana, essa vacina só vai sair quando toda a população americana for vacinada. Então, toda a vacina que o Canadá comprou ficou barrada nos Estados Unidos. Então, assim, é o que eu falo, na hora da crise, você vê quem que é quem. E, e aí praticamente o o Brasil Canadá, depende só dele, né? Aí, no caso do Canadá, acabou dependendo de outro país. exato, e aí o Canadá começou a se coçar e procurar outras fontes de vacinação. E agora, com a entrada do Biden, aí agora tá, que a gente chama de fludar aqui, né? Tá enchendo o mercado de vacina. E aí, para não estragar as vacinas, eles estão vacinando o quanto antes. Entendi. Eu vi. É que eu não vi não li a matéria, mas pelo que eu entendi, acho que avançou muito bem os Estados Unidos em relação à vacinação, né?
A questão, assim, é que o Trump, ele também tem um. Eu não quero entrar muito nessa questão política, mas ele tinha muito essa ideia do Bolsonaro, né? Tipo, não existe, isso aí é coisa dos chineses para controlar o mundo. Só que, assim, ao mesmo tempo que eles falam que não existe, eles querem uma vacina que seja desenvolvida em tempo recorde e que seja eficaz, 100% eficaz. Ou seja, ou existe ou não existe. Eles têm que entrar num consenso. Mas, assim, a partir do momento que eu acredito que depois que o Biden entrou, deu para ver que a coisa nos Estados Unidos começou a melhorar muito. Uhum. Então, eu vejo a mesma coisa no Brasil. Eu acho que a política do Bolsonaro não foi a melhor. De longe foi a melhor solução para o Brasil, na questão de gerenciamento de crise do Covid. A população também não ajudou, né? Porque eu vi no começo do ano a questão de Manaus, que a população fez greve para não fazer lockdown, não sei o quê. Aí o governador do estado e o prefeito de Manaus falaram, não, tudo bem, a gente não vai fazer mais lockdown, e aí nem um mês depois estava Deus não te com deu. dando que deu problema de não ter oxigênio, de não ter leito e tudo mais. Então, assim, é uma questão eu entendo que não dá para ficar em casa no Brasil, que tem muita gente que trabalha na rua, que o governo. Eu sei, assim, de novo, eu sou designer, eu não sou formado em gestão pública, mas eu acho que no momento de crise nacional, o governo tem que abrir as pernas e falar assim: vamos proteger a população e depois a gente cuida das contas. Não, sim, eu também acho. Ao É, invés de ficar gastando, enfim, gastar com leite moça, ao invés de. nem entraremos em detalhes. É, Agora, você trabalhando aí, quando você conseguiu esse trabalho para cuidar, fazer a higienização, né? E como que é feito esse seu trabalho aí? Você entra, higieniza, você faz testes periódicos aí para ver se está tudo ok. eu sou o peão né, eu sou linha de frente, então eu sou o cara que vai lá e faz o pessoal do interior vai saber como é que é. Quem trabalha com agricultura tem umas mochilas de pesticida, que aí ele fica bombeando e vai borrifando, né? Uhum. Aqui a diferença é que ela é elétrica, então só aperta o gatilho e ele já vai borrifando. Então, basicamente, eu não entro em contato com quase nada. É só mais borrifando, com um macacão impermeável. É um macacão, né, que vem com touca, luva, né? Então eu fico bem isolado e ainda uso um óculos. Aí eu fico bem isolado, quase não toco. Então a gente faz o quê? A gente usa esse produto químico que é a base de amônia para para eles usaram um termo lá que ele não o vírus ele não pode ser usado, por exemplo, com álcool isopropílico 100%, porque ele vai evaporar muito rápido e vai manter o vírus vai continuar lá. Então ele precisa ter um tempo de ação para depois evaporar. Então a gente tem que fechar, por exemplo, o refeitório. A gente faz todo o fechamento de refeitório, conversa com o pessoal, fala, olha, vai rolar a desinfecção agora, preciso que você saia, porque tem produto químico que pode ser nocivo, né? E aí as pessoas saem e aí a gente começa a espirrar nas mesas, cadeiras, áreas de contato manual, né? Tipo maçaneta, a porta, toda a porta, né? Não só a maçaneta em si, mas toda a linha da porta, que às vezes você pega em algum canto. A questão de empilhadeira lá, eles usam muito empilhadeira, então a gente higieniza toda a empilhadeira. Então é um trabalho bem completo, tem que ter muita atenção, porque tem
é muito repetitivo, né? Então você tem que ter atenção. Às vezes você tá com a cabeça voando e pulou um cara, uma empilhadeira. E aí você basicamente está comprometendo todo um trabalho, né? Uhum. E a Amazon ela é muito rigorosa na questão de segurança. Ela é extremamente chata, tanto que ela instalou câmeras dentro em todo o percurso, né, do da warehouse, esqueci o nome, cara, do galpão. Então então ela tem umas câmeras e ela faz eles usam a tecnologia de caraca, tá fugindo todos os nomes em português, cara. Oi. Realidade aumentada, lembrei. Aham. De realidade aumentada. Então ele projeta um círculo em você, eles colocam uma televisão, né? E com a Uhum. câmera. E aí você vê lá um círculo verde. Se alguém se aproximar de você, ele fica amarelo. E se você tiver com menos de 2 metros de distância, que é que eles usam o sistema imperial, que são 6 pés, aí ele fica vermelho. E aí ele tira uma foto. E aí essa foto vai lá para o pessoal do RH. E se essa pessoa reincidir essas penalidades, ela é demitida por falta de segurança. Legal, é uma forma de controle rígido, mas É eficaz, né, super rígido. para evitar qualquer. Acho que não é só a empresa, né? Tipo, evita. é, evita o funcionário ficar doente, né? Cuidado com a saúde principalmente, e na operação, porque meu, ela faz operação de muito, muito, muito material. Exato, aqui a Amazon basicamente é quem cuida de toda a logística, né, e Exato. distribuição de mercadoria no Canadá inteiro. Então, assim, é um trabalho super essencial. Então, não pode parar. Sim. João, para você, para quem pensa morar fora ou fazer intercâmbio, você quer deixar algum recado? Cara, faça, não existe experiência melhor do que isso. Porque uma coisa é você viajar, você, né, tá turistando, e outra coisa é você viver uma cultura, um país, uma região. Então, assim, se você tem uma cultura que você goste, vai atrás, seja intercâmbio para Alemanha, para Áustria, para Suécia. Eu gostaria muito de conhecer, sabe, a região da Suécia, mas eu acho que eu não teria como nem saco nem tempo de aprender a língua, o que é muito complicado. Mas é uma Beleza. cultura muito rica. E, bom, para a gente fechar nosso bate-papo, nós temos um quadro aqui no nosso programinha, que é como se fosse uma cápsula do tempo aí. Cápsula do tempo, uma máquina do tempo. E aí, Sei, se você sei. pudesse voltar no tempo, conversar com alguém, encontrar com alguém e falar alguma coisa para essa pessoa, o que você falaria e com quem você conversaria? Tá. Uma pessoa assim que eu acho que por não ter maturidade, tá? Eu não tive oportunidade de conversar. Foi meu avô. Ele faleceu já faz um bom tempo. Mas é porque hoje eu vivo muito aquilo que ele viveu. Ele veio da Holanda para o Brasil. Ele viveu o Holocausto, né? Ele não chegou aí para campo de concentração, mas por estar na Holanda, ele sofreu muito com a guerra. E eu queria ter conversado mais com ele sobre as experiências de vida dele, e não só ter tido ele como meu avô. Então, assim, isso é uma coisa que eu me arrependo, mas acho que foi mais por questão de maturidade, não tá pronto ainda para ter essa conversa. Uhum. Cara, você falou, eu lembrei da minha avó. Tô escrevendo um livro sobre a minha avó. Ah, é? Tá muito legal. Eu ligo pra ela e conto histórias dela. Conta história não, né? Ela fala, né? A gente começou em 60
64, quando ela tinha 16 anos. E aí eu acho que é basicamente isso, sabe? Tipo, ela passar por todas as fases da vida dela, contando todas as experiências. É rico, cara. Que legal. É bem rico. É, E. e só dando um pontinho aqui, e o meu avô, ele é uma pessoa muito inspiradora para mim, porque ele, além de ter toda essa vivência de guerra e tal, ele veio para o Brasil, se apaixonou pela cultura brasileira, casou com a secretária e, e como ele trouxe essa a parte da cultura europeia, né, de ter essa parte de se doar para a comunidade, ele ajudou a criar uma instituição lá em Barretos, que dá suporte aos que era o antigo Hospital do Câncer, que hoje é o Hospital Uhum. do Amor. Então, eles dão suporte para transplantados, pacientes terminais. Então, foi muito legal. Ele tem um quarto lá com o nome dele, em homenagem a ele. Legal. E é muito bom. Ele tem um trabalho, ele teve um trabalho muito, muito bonito pela vida. Imagino. E esse material vai ficar guardado pro resto da vida, né? Uhum. Em algum momento alguém vai olhar e vai falar assim: ah, o Jonas Mãe de Ná previu isso daqui. O que, o que que você prevê no futuro? Cara, eu sou muito aficionado por tecnologia. É, eu vejo, eu adoro computador, adoro tecnologia em geral, coisas novas. E uma coisa que tem me chamado muita atenção, né, pensando como sociedade mesmo, né, que a gente estudou o período industrial, né, Revolução Industrial, e todas essas revoluções que a indústria vem passando, que vem afetando as nossas vidas. Definitivamente a gente passou já pela nanotecnologia e agora a gente está chegando no machine learning e inteligência artificial. Então isso vai ser a revolução para os próximos anos aí, para as próximas décadas, já está sendo, na verdade. E principalmente um destaque para, até anotei aqui para não me esquecer, a, a tecnologia aqui de topografia, né? Porque tem os nomes em inglês, eles fazem a inteligência artificial, ela vai analisar o material e vai aplicar, e você vai falar onde que vai ter as pressões, a força. E aí, a partir disso, eles vão, a inteligência artificial vai falar assim, ó, você tem que reforçar essa área, tira material dessa área. Então, com isso, junto com a otimização de topografia e design generativo, a gente vai ter máquinas muito mais eficientes, principalmente na questão de veículos em linhas gerais, Hum, de transporte, né, tanto avião quanto veículos terrestres. Principalmente, eu acredito na parte aeronáutica, né, porque a questão de peso é muito relevante. E com isso a gente vai ter, em paralelo, né, a evolução das baterias, então a gente vai ter duas áreas evoluindo ao mesmo tempo, então a questão de carro elétrico com autonomia de, sei lá, 2.000 quilômetros vai ser coisa banal. eu quero. Gasolina tá caro. É, aqui até que é barato, velho. E é engraçado que com a pandemia, né, que teve o lockdown, a gasolina aqui chegou a custar centavos. Nossa. Aqui só aumenta, acho que teve 3 aumentos só esse ano. Nós estamos em abril. É porque a gasolina aí é atrelada ao dólar, né? Ela não é. É, a gente que produz. Enfim. É, cara, Enfim, você sabia que o Canadá é a segunda maior reserva de petróleo e de água potável do mundo? sério? Sabia Por não. causa das geleiras. Cara, eu tenho muita vontade de conhecer o Canadá. Acho que é Japão. Sou Japão é apaixonado legal. pelo Japão, da Eu cultura queria conhecer japonesa. Tóquio, aquela loucura que é. Eu tenho um amigo meu que tá lá, Luciano Maeda. Ele foi embora, acho que em 2014, acho.
E agora ele tá montando uma hamburgueria no Japão. Eu não lembro qual que é a Hambúrguer. região central, a região que ele mora. Não lembro agora qual que é, mas tipo, converso direto com ele. Mas, putz, eu vou aí, eu vou ficar na sua casa aí, eu vou. E, cara, eu acho lindo, lindo, lindo a cultura, o país. E o Canadá também é um país que eu acho fantástico, assim, que é onde com certeza E seria um dos primeiros que eu iria. e eu vou te falar que aqui é multicultural, cara. Aqui é basicamente Babilônia. O prédio que eu moro são 48 andares, né? Só que é uma construtora chinesa, então ele não tem o 4, não tem o 3, não tem o 13. Hum, Então, basicamente são 40 andares. E aqui na minha torre tem brasileiro, tem indiano, tem coreano, tem chinês, tem filipino, tem de tudo, cara. É a, é a Torre de Babel. imagina. Jordão, obrigadão pela participação no programa, de Valeu. verdade. Tava com saudade de bater um papo com você, de trocar É umas sempre bom ideias. bater um papo. De verdade, fiquei muito feliz de você ter participado.